Ela me transforma mais do que eu achava que fosse possível mudar sem deixar de ser eu mesma. Oi, gente, eu sou a Jennifer, esse é o primeiro vídeo do canal. E sim, viemos falar sobre Crepúsculo, mais precisamente sobre O Sol da Meia-Noite, que é o livro da versão do Edward sobre Crepúsculo. E eu resolvi começar o canal com esse vídeo porque Crepúsculo foi o livro que fez com que eu começasse a gostar de ler, então é isso. Eu vou avisando que não tem como desassociar o fator nostálgico, porque quando eu tava lendo foi uma imersão. Eu me senti transportada para a época da minha vida que eu gostava de Crepúsculo, então é isso, não tem como desassociar a minha experiência de leitora com esse livro com a Jennifer de 14 anos que lia Crepúsculo. Dito isso, por favor, gente, se vocês puderem, deixa um like que isso vai me ajudar bastante e vamos pro vídeo. Gente, pra quem não sabe, como eu falei, basicamente Sol da Meia-Noite é a visão do Edward sobre Crepúsculo. E Crepúsculo é basicamente um vampiro que se apaixona por uma humana. É mais brega quando a gente fala, mas é isso. É um livro bem gótico. Acho que pode chamar assim, talvez. Acho que ele bebe bastante daquela literatura gótica, sabe? E então, caso você vá ler, vá sabendo disso, porque tem bastante essa pegada meio emo, e era por isso que zoavam tanto o Crepúsculo. Mas assim, não me incomodou porque eu já sabia que seria isso e eu já estava meio que preparada para isso. O livro começa basicamente mostrando um pouquinho antes da chegada da Bella e a chegada da Bella na escola e tal. Me incomodou um pouco essa parte, tanto que eu falei disso no Instagram. Se vocês não me seguem ainda, por favor, me sigam. Enfim, eu comentei que eu tava achando o Edward meio chato, assim, porque, na verdade, assim, mas foi uma escolha da escritora, que é fazer com que todos os personagens da cidade, tirando a própria Bella e a família do Edward, fossem pessoas fúteis. E pra mim não faz sentido com a realidade, sabe? Se a pessoa tem um poder, que o poder dela é ler mentes, que é o caso do Edward, pra quem não sabe, não é possível que ela vá ver pessoas superficiais, sabe? Porque as pessoas não são superficiais. E então isso me incomodou bastante, mas essa pegada chata do Edward muda um pouco quando ele conhece a Bella, e principalmente quando ele passa a não ser mais tão indiferente a Bella. Porque de primeiro ele tenta evitar e tal, todo aquele auê, e ele vai embora, enfim. A partir do momento, principalmente, que ele começa a conversar com ela, e mesmo tentando resistir, ele começa a conversar com ela, o livro fica muito, muito bom. E eu achei muito interessante porque parece em Crepúsculo que o Edward está se interessando por uma menina muito X e gostando muito dela, sendo que ela é muito X, assim, muito nada a ver. Só que, assim, em Sol da Meia-Noite a gente entende por que o Edward começou a gostar da Bella e quanto a Bella, na verdade, é muito interessante. É porque os dois têm essa pegada de ser um pouco autodepreciativo, sabe? O que é uma bosta. Mas, em compensação, é muito legal ver como que um consegue enxergar uma coisa muito boa no outro que a própria pessoa não consegue, sabe? Então, por exemplo, o Edward vê muito quando a Bella tem, mesmo quando ele tá afastado dela, sabe, antes dele começar a conversar com ela, o quanto ela fica quieta, né, porque ela é tímida e tal, mas ela sempre se posiciona e tenta fazer com que as pessoas que estão desconfortáveis em determinada situação fiquem confortáveis. Por exemplo, um professor acabou ficando meio mal na aula, tal, e ela vai lá e conversa com ele, elogia a aula, ou alguma pessoa do grupo de amigos dela que ficou desconfortável. Então, assim, esse livro fez com que eu gostasse da Bella, porque em Crepúsculo, e eu tava relendo Crepúsculo, ela é muito sem graça, e em O Sol da Meia-Noite a gente vê o quanto ela é interessante. Nesse livro ele mostra bastante sobre o porquê que o Edward sempre achava que seria passageiro o amor da Bella por ele, e como não seria passageiro o amor dele por ela, porque para os vampiros essas coisas não são passageiras. Assim que o vampiro é transformado, ele fica meio que... a mente dele fica meio que paralisada, não sei explicar direito, mas pouca coisa no temperamento dele, na forma como que ele pensa muda. Então, quando acontece, por exemplo, de um vampiro se apaixonar, é uma coisa muito forte, porque tipo, é uma mudança num ser que tem poucas mudanças. Então evidencia também como que é poderoso esse amor entre os vampiros e entre, por exemplo, a família Cully. E agora falando um pouco sobre a conexão dele com a família, eu acho muito legal
porque ele tenta fugir, né, do amor que ele sente pela Bella, mas ele é totalmente, assim, sempre, constantemente confrontado com as visões da Alice sobre isso. Porque ela mostra que não tem muita saída, assim, tipo, ele vai ficar com a Bella e é isso. Outra coisa sobre a família foi que eu já gostava da Alice, mas nesse livro eu passei a gostar ainda mais dela. Ela é sensacional, ela é maravilhosa, eu acho ela uma fofa. Fez com que eu gostasse do Jasper, porque eu não dava muita bola pra ele antigamente, mas é muito bonitinho ver quando o Edward e a Bella começam a se aproximar, o quanto eles se gostam, e eles sentindo, porque o poder do Jasper, pra quem não sabe, é uma questão de sentir, assim, tanto sentimento e conseguir transformar o sentimento das pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa tá com raiva, ele consegue fazer com que a pessoa se acalme, entendeu? E ele também consegue sentir bastante essa raiva, por exemplo. Então, ele acaba querendo ficar perto tanto do Edward quanto da Bella, porque eles estão se amando muito, e isso é muito bonitinho. Em compensação, eu acabei odiando muito a Rosalie. Eu já achava ela ok, assim, eu tentava passar pano pra ela, mas nesse livro deu pra ver que ela é muito chata, sabe? Eu acho ela muito egoísta e não faz sentido pra mim todos os motivos dela pra odiar a Bella. Na verdade, ela considera a Bella inferior, e isso é horrível. E vamos pro ponto pior de Sol da Meia-Noite, que é a questão da Stephenie Meyer, e isso vem desde Crepúsculo, sempre evidenciar a palidez das pessoas. E aí, principalmente nesse caso, a palidez da Bella, e como ela é branca, e como ela é transparente, como ela é delicada também, porque vem sempre associada a esses termos. E isso é uma coisa que me incomoda tanto, né, pelo racismo, mas também pela repetição, é muito chato. Na verdade, ela é muito repetitiva em várias coisas, porém essa parte é aquela questão, né, não tem como passar pano. Eu achei que ela não faria isso nesse, porque, né, mas, pelo jeito, a cabeça dela não mudou e, enfim, isso é um problema muito grande. E outra questão, mas foi uma questão muito pessoal minha, foi porque eu tava muito na vibe de um livro leve, e foi por isso que eu tava lendo Crepúsculo, né? Não tava esperando um livro pesado. E tem uma questão, assim, pra quem não sabe, tem um passado do Edward em que ele se alimentava de humanos, e agora não mais, né? Ele se alimenta de animais. Aquelas vegetarianas, né, eles se consideram. E aí, nessa época que ele se alimentava de humanos, eram sempre humanos problemáticos, tipo homens que, enfim, cometiam assédio, essas coisas, sabe? Ou pedofilia e tal. Mas assim, como tem muita coisa que detalha nesse livro, ele não detalha nada de específico de algum ato, meio que, né, desses caras. Porém, em um caso específico, ele detalha... E até tem um gatilho com pedofilia nesse livro, porque apesar de não ter nenhum ato, ele detalha um cara planejando sequestrar uma criança. E o problema pra mim nisso foi que, primeiro, a vibe do livro é outra, a vibe do livro é pra ser um livro muito leve, obviamente, né? E segundo, que é só uma coisa jogada, assim, eu acho que não precisava, podia ter passado por cima disso, não contribui em nada pro livro e é um assunto pesado, assim, então pra quem for ler já fica um alerta de gatilho também. Mas assim, em geral, eu gostei bastante do livro, né, tirando algumas questões, eu me senti bastante transportada, como eu falei, né, pra essa época da minha vida, e não só isso, eu acho que é quase que palpável, assim, de tanto que eu consumi Crepúsculo na minha adolescência. Essa história é muito palpável pra mim, é como se realmente existisse, tivesse acontecido essa história há uns anos atrás, e eu só tivesse agora eu sei um lado, como que foi o lado do Edward nessa história, e isso é muito legal. Outra coisa é que nessa época que eu tava lendo esse livro, que já faz um tempo, né, como eu falei, foi na época do meu aniversário, eu tava meio mal, meio bad, conseguiu me distrair, sabe? E então, eu gosto muito disso, eu gosto muito quando um livro transporta a gente pra essa realidade, e foi o que aconteceu com Crepúsculo, foi o que aconteceu com Sol da Meia-Noite, e por isso eu gostei bastante do livro. Percebi que eu ainda sou muito cadelinha de Crepúsculo, infelizmente, tanto que quando acabou o livro, eu fiquei meio que assim, tipo, chorei de, nossa, que saudadezinha que eu tava. A vergonha, meu pai com 23 anos na cara e gostando de Crepúsculo, mas é isso, né? Fez parte da minha adolescência, eu acabei gostando bastante. Eu recomendo mais pra quem já gostava de Crepúsculo, sinceramente. E, enfim, tem esses pontos problemáticos que eu acho que também devem ser considerados. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha dado pra entender. Eu não quis muito me aprofundar na história, porque todo mundo
né, em tese, já conhece a história e é basicamente a visão do Edward sobre ela. Eu quis evidenciar mais assim a questão de como eu me senti com relação ao livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Por favor, não esqueça de deixar um like e até mais.